você se sentiria se eu lhe informasse que a previsão é de muita chuva para os próximos dias, com a possibilidade de uma enchente maior que 2008? Outra situação. Como é que você se sentiria se eu lhe dissesse que o presidente Temer garantiu que nos próximos meses o Brasil vai viver a sua época de maior prosperidade da história? Calma o coração, nenhuma das duas são verdadeiras. A cheia, só estou... Respira, volta. Não tem previsão, pelo menos não vi previsão de chuva nenhuma, em nome de Jesus não vai encher. Tá? E do Temer nós estamos torcendo, vamos trabalhar muito para que dê certo. Mas é desse ponto de partida que eu quero mostrar para você que a gente acredita em previsão, em promessas que os homens nos fazem. Pode o tal de Coutinho aí, ou outro, né, do Climatempo lá, aquele do RBS, o Punchalski, dá uma notícia dessa, tem gente que já não dorme, é capaz de levantar já os móveis essa noite, mas está dizendo que é final do mês. Né? A gente acredita muito nessas coisas. Uns acreditam na ciência, outros em astros, em gurus, simpatias, crendice. Um alho atrás da porta, ou na frente da porta, sei lá onde, faz não sei o que, não sei onde, não sei quando. Eu sei que um alho na panela, bem ajeitado numa carne, eu sei que faz um bom negócio. Fora isso, né? Outros acreditam numa força superior, e os crentes em Jesus Cristo crê nele como Filho de Deus. Mas mesmo estes crentes em Deus, às vezes, quase sempre, se dobram diante de notícias, diante de diagnósticos, diante de dificuldades, diante de tantos problemas que a vida traz, e acabam diminuindo ou se esquecendo de quem é o Senhor nosso Deus. Bonito esse texto que o Gilson leu, quando o salmista expressa: uns confiam em carros. Ele está falando de carro de guerra, o negócio é apertar, os caras iam lá, traz tantos carros de guerra, 300, 500, sai para a batalha. Outros confiam nos cavalos que puxam os carros de guerra. Mas nós não. A gente vai dizendo: poderoso é o Senhor nosso Deus. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Os milagres são ativados pela fé. Muito boa a ministração que o pastor Jair trouxe. A fé ativa esse ambiente de milagres. A proteção divina vem pela fé. O movimento do braço de Deus é operado pela oração com fé do seu povo. Quando eu oro com fé, eu começo a ver o mover do braço de Deus. A fé produz obediência, e quando eu acredito, então eu obedeço. A fé me leva a obedecer. Se eu digo a você: fique aqui, nada vai te acontecer, ou faça desse jeito, vai por aqui que é melhor, vá por ali e você vai se livrar de um perigo. Primeiro, por acreditar no que eu estou falando, por acreditar em mim, você se dispõe a obedecer. E como fruto deste crer, obedecer, você desfruta o que foi oferecido. Nesse caso, livramento, segurança, melhor caminho. Eu quero falar sobre proteção divina. Por que não se desfruta tanta paz nesse tempo? Por que as pessoas andam tão agitadas e com medo? Seria porque o Senhor perdeu a capacidade de nos proteger? Gente, Deus é velho a beça, né? Então vai que ele está ficando já cada vez mais fraquinho, bateria cansada. Não. O escritor dos Hebreus, capítulo 13, verso 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. O Senhor não muda.
Quando o medo vem, ele vem pela falência da fé. Quando o medo vence, é porque eu perdi a capacidade de crer na proteção divina. A paz vai embora porque eu desconfio que o Senhor não possa me proteger. De tal forma que eu ousaria dizer, de que quando eu estou ausente de paz, e quando eu estou no ambiente do medo, eu estou duvidando de que eu tenho um pai que seja capaz de cuidar de mim. Eu fui acordado essa madrugada pelo Cuco Rafa, ou para os mais novos, Rafa Clock. O bebezinho chorou 2h20 da manhã. Me acordei, não era hora de mamar, peguei ele, balanguei um pouco para acalmar o ruído. Sentei na beira da cama e comecei a orar por ele. Quando eu comecei a orar por ele, a minha oração foi em cima de 2 promessas de proteção que o Senhor trouxe ao meu coração. Por essa ele está perdoado, por essa acordada dele, porque a partir daí a gente tem papo para refletir nessa noite, né? E uma terceira nessa manhã que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu queria trazer, compartilhar, refletir, desmontar ela um pouquinho. 3 promessas da proteção divina para as nossas vidas. E com isso eu gostaria de dizer para você o que já disse nessa noite: eu acredito na proteção divina. Eu acredito. Milhares são gastos para combater a ansiedade, o medo. A síndrome do pânico parece objeto de moda. Famílias destruídas. Os remédios que atendem as pessoas que enfrentam esses traumas, esses medos, esses problemas, têm vendido aos horrores. São dos que mais crescem. O medo tem produzido um grande comércio. Olhe para mim e reflita comigo o quanto o medo tem gerado de ganhos. Cachorros de raças mais agressivas são vendidos por causa do medo. Muros mais altos, cercas elétricas, alarmes, equipes de segurança, seguranças privadas. Existe por causa do medo. Carros blindados. Estou lembrando agora que eu li uma manchete por cima, e não vou me lembrar completamente, mas é uma famosa aí fora do Brasil. Fulana de tal gasta 100 mil, não me lembro se é euro, dólar, o que é, por dia com um guarda-costas. Dava para ela ficar desfamosa e com esse 100 conto que ela gasta, estava para viver tranquilamente, 100 conto por mês, por dia, né? Centenas dos milhares são gastos por causa da indústria produzida pelo medo. Só que há promessas poderosas na palavra de Deus, e eu começo com a primeira de Isaías, dizendo a vocês que nada nem ninguém pode contra o servo do Senhor. Olha que promessa que Deus faz a Israel, a Sião, que é a igreja, que é a minha, você. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Vamos nos alimentar desse bocado do Senhor? Vamos desfrutar dele? Nada que é planejado contra um servo ou contra uma serva de Deus tem sucesso. Foto na boca do sapo, coitado do sapo, costurar a boca do sapo não vai dar certo. Armadilha para pegar alguém que serve a Deus aqui e ali, não vai dar certo. Nenhuma arma forjada, fabricada, preparada, engedrada, não tem jeito, vai prevalecer contra você. Quem está falando isso é Deus, está falando para Israel. A igreja é símbolo desse Israel, então você é igreja, Deus está falando para você. Não, minha preocupação é porque se alguém faz alguma coisa lá na empresa e assim, não, eu fico pensando assim, eu tenho até medo quando eu compro uma planta nova, que alguém olha para a minha planta e eu já soube que o mal olhar pega. Não, eu tenho até medo de falar que eu comprei o carro, troquei, porque vai que alguém bate, olha para mim e eu vou acabar batendo com o carro.
Você precisa ser liberto de tudo isso e está no lugar certo, porque a palavra de Deus liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nenhuma arma preparada contra você prevalecerá. Foi contra você que fizeram? Foi contra você. E o que vai acontecer? Nada. Prevalecer é vencer, é lógico. O que a Bíblia diz? De que o diabo, nosso adversário, ruge como leão. Ele não é leão, como leão. Barulho vem, o medo quer se instalar, é uma guerra constante. Você está toda hora com um pé para viver na fé, ou dar um passo e se instalar no medo. Mas nada além desse barulho pode fazer, se você mantiver essa confiança e declarar essas palavras nessa noite: eu acredito na proteção divina. E não só palavras, fazer disso atitudes, e não uma atitude simplesmente de querer acreditar como algo místico, mas que a sua vida seja vivida de tal forma que isso seja uma verdade em cada um dos seus dias. Acusações ficam sem sentido, você refuta, desmente, nega, você refutará toda língua que a acusar. Digam o que quiser, vai cair por terra, em nome de Jesus. A Bíblia diz que maldição sem causa não encontra repouso. Ou seja, palavras ditas contra você para amaldiçoar você, e você está vivendo escondido em Deus, ela não encontra onde a pousar, onde ficar estacionado ali. Nenhuma palavra. Agora, o que eu acho interessante é que Deus nos dá como herança a sua segurança, a sua proteção. O texto está dizendo ali bem no meio: esta é a herança dos servos do Senhor. E aqui para nós nessa noite está a primeira chave. Tem uma palavra ali interessante que é servos do Senhor, verso 17. E quando eu sou servo, eu manifesto, e a gente está aprendendo isso aos domingos à noite, eu sirvo a Deus. Agora vai entrar uma frase aqui, uma fala para nós gravarmos: eu sirvo a Deus servindo o próximo. Essa proteção de armas que não prosperam, de palavras com acusação que não encontram, de uma herança que nós temos no Senhor, não pegam nos servos do Senhor, porque eu sirvo a Deus servindo ao próximo. Quem estava domingo na celebração, ou foi para os PGs e ainda não botou essas mãos para trabalhar em favor do próximo, hoje já é quarta-feira à noite, e o certo é nós praticarmos a palavra. Tem que sair alguma coisa essa semana ainda, de servir e abençoar alguém em nome de Jesus. Aí nós vamos na tela que os meninos já colocaram ali para nós: que herança é essa que os servos do Senhor têm? Verso 14 do mesmo capítulo. Olha que herança é: em retidão você será estabelecido, a tirania estará distante. Coisa terrível é quando alguém é tirano, quando alguém é covarde contra a gente. Você não terá nada a temer. Não é o Temer, né? Não é o nosso presidente. Estamos orando por ele agora. Mesmo que você tenha diferença com ele, a Bíblia manda você orar, porque ele é a autoridade da nação. O pavor será removido para longe. Se eu ministro nessa noite aqui, ou através da internet, para alguém que vai assistir em qualquer momento, que tem sido atacado pela síndrome do pânico, que este verso seja a sua canção e seja a sua âncora da alma para você vencê-la em nome de Jesus. O pavor será removido para longe, ele não se aproximará de você. Isto é herança de servos e servas de Deus, que tem uma chave para você levar. Pastor, mas eu paro com todos os remédios. Não, deixa os remédios, você perceber que não precisa mais deles em nome de Jesus. Nós acreditamos que Deus deixou o conhecimento para os homens, mas vai acontecer um dia que você esqueceu de tomar o remédio, teve um dia maravilhoso, o Espírito Santo vai confirmando, você vai voltar no médico, conversar com eles, e realmente você vai diminuir a dosagem ou parar. Deixa Deus fazer desta forma. Deixa eu voltar a repetir essa promessa do Senhor: nada e ninguém pode contra o servo do Senhor. E o interessante aqui nesse texto é porque o Senhor é a nossa proteção pessoal. Esta, olha Deus falando, meu irmão, é a defesa que eu faço do nome deles, declara o Senhor.
Às vezes a gente é muito tímido, porque para dizer medroso ou covarde, você pode ficar triste comigo. O Senhor disse que é a tua defesa. O Senhor disse que o anjo dele acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Eu não sei o nome do meu anjo da guarda, mas eu entendo de que o anjo do Senhor está comigo e com você aonde nós vamos. A palavra é verdadeira. O escritor aos Hebreus diz que os anjos são seres ministradores a serviço daqueles que vão herdar a vida eterna. Vida eterna, quem aceitou Jesus no seu coração, creu no Filho de Deus, tem direito à vida eterna. Então os anjos do Senhor existem para nos servir. O Senhor é a nossa proteção pessoal. Esta é a defesa que faço. E quando diz faço aqui, você não está lendo, está ali escondidinho, mas poderia ter um pronome pessoal dizendo: eu faço a defesa deles, eu cuido deles. Ou como diria o salmista, o guarda de Israel não dorme e não cochila. Às vezes a gente tem uma impressão de que Deus deu uma piscada, olhou para o lado e alguma coisa de ruim pegou a gente assim, meu Deus. Não, meu irmão, continua confiando no Senhor, porque a palavra de Deus diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Deus permite uma coisa, muitas vezes é sinal de vitória, é abertura de uma nova porta, é o Senhor querendo mostrar alguma coisa. Não murmure no momento da dificuldade e da calamidade, mas passe atravessando, confiando na proteção e no cuidado do Deus Todo-Poderoso. Amém? Quer ver a primeira promessa então que a gente viu? Nada nem ninguém pode contra o servo do Senhor, e a condição para desfrutar essa bênção é ser servo do Senhor. Seja servo, serva do Senhor, e nada nem ninguém pode contra você. Como é que eu sou servo? Servindo o próximo. Desata essa mão, tira essa mão do bolso, deixa Deus agir sobre a tua vida. Eu creio na proteção divina em nome de Jesus. Eu quero avançar mais uma rapidinho, que a hora está correndo. O cristão sempre, ou vence sempre, ou sempre vence, tá? E não é que ele vai ganhar todo. Tem gente torcendo aí para o Vasco, faz, né, Juninho? Não é isso. E é que quando acha que perdeu, ainda Deus deu vitória. É na vida, é na vida. Deuteronômio é onde se encontram grandes promessas. Durante 13 ou 14 primeiros versículos, e depois grandes responsabilidades ou chamados de atenção. Mas no verso 28:7, que o Senhor me trazia essa madrugada, nos propõe algo poderoso, dizendo assim: o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a você por um caminho, e por quantos fugirão? Por 7 fugirão. E é o Senhor, para a rapaziada mais nova, quem briga, para o pessoal lá do oeste que peleia por você, que peleja, que guerreia por você. É o Senhor que toma a frente dessas batalhas, é o Senhor que faz isso. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de você os inimigos que os atacarem. Agora aqui a gente precisa deixar bem claro de que os nossos inimigos não são pessoas. Ouviu isso? Os nossos inimigos não são pessoas. Quem são os inimigos do cristão? Eu preciso levar vocês lá em Efésios, capítulo 6, verso 12. O apóstolo Paulo explica certinho contra quem é a nossa luta, que Deus nos dá vitória. Já está lendo ali? Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então para de querer pegar alguém pelas orelhas, que não é por aí que o cristão vence. Quando eu digo e confio poderosamente que o cristão vence sempre, é que às vezes no embate que ele pode ter tido com alguém, possa achar que saiu derrotado, se ele continuar confiando em Deus, a vitória dele está ali, em nome de Jesus. Uma promessa poderosa. Perdi hoje, pastor. Não perdeu não. Manteve seu caráter? Mantive. Continua acreditando em Deus? Sim, continua acreditando em Deus. Confia no Senhor e nas suas promessas? Sim, você não perdeu.
O cristão vence sempre, o texto vai nos dizer isso. Que o Senhor é que nos defende dessa forma, como já falei, que briga, que peleja por nós, que luta por nós. E eu achei interessante essa segunda parte do texto, muda ela mais uma tela para frente para nós. Todo inimigo que se levanta contra o cristão, recebe uma resistência divina 7 vezes mais. Virão a vocês por um caminho, e por 7 fugirão. Você precisa acreditar nessa promessa de Deus. Alguém se levanta contra você e recebe um impacto divino 7 vezes mais forte. Eu entendo dessa forma. O cara vem por um caminho, o cara sai fugindo, escapando tudo quanto é lado. Pastor, mas não estou vivendo isso. Aí volta Deus usando o Ageu com aquela refrãozinho quando a gente estava aqui intercedendo. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Que o cristão sempre vence, eu creio nisso. Essa promessa nos promete isso com certeza. Vamos ver então como se compõe essa segunda promessa aqui. O cristão sempre vence. A condição, aí está lá no primeiro verso desse capítulo. Facinho, facinho. Se obedecerem fielmente ao Senhor e se seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos. Só até aqui. Nós já vamos ver a última, e a última eu quis buscar no Novo Testamento, para alguém se tem aquela ideia de que no Velho Testamento é diferente do Novo Testamento. A minha Bíblia diz, eu acho que é 1 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Mas então eu vou depois lhe dar uma colher de chá para você que não entendeu muito isso ainda. De Novo e Velho Testamento, eu vou no Novo Testamento. Mas até aqui, Deus não diminuiu a sua proteção. Como Deus andava com o povo de Israel pelo deserto, e para não esquentar a cuca deles durante o dia, colocava uma nuvem, porque chega a bater, não sei se 50, 60 graus de calor no deserto, e Deus ia lá e botava uma nuvem em cima da cabeça dos israelitas, para que o sol não molestasse eles de dia. Mas chega à noite, há uma inversão de temperatura terrível, com temperaturas negativas no deserto. E para a gente não ficar, para o povo de lá não ficar gripadinho, como a gente está batendo cabeça aqui por causa dessa mudança, Deus mandava coluna de fogo, uma lareira o seguia. É o mesmo Deus. Deus de cuidado. O que é que eu me lembrei agora? Que quando o Espírito Santo traz assim, eu me alegro mesmo no Senhor. Me lembrei de quando Pedro estava na cadeia, por ser um servo fiel do Senhor. O anjo vai de noite tirar ele da cadeia. O cara está dormindo com a previsão, com a sentença declarada que vai ser morto no outro dia. Como é que alguém dorme com tranquilidade numa situação assim? Mas a Bíblia diz de que Pedro dormia, havia entendido, o cuidado de Deus, estava descansando. O anjo entra, toca em Pedro, daí mano, Pedro, vamos vazar mano, sai fora, vamos nessa. E quando ele sai para sair, pega a capa, filho, a noite aqui faz frio, você não pode ficar resfriado. E outra coisa, se você adquiriu essa capinha, foi provisão e bênção de Deus, não tem porque deixar largadas as coisas suas aí. Cuidado de Deus nos detalhes. Pedro, sair da cadeia Deus faz, ficar resfriado porque nos protegeu é orelhice tua, meu filho, pega a capa, vamos lá certinho. Cuidado, a proteção de Deus. Onde está a sua fé? O que tem lhe incomodado? Eu provoquei os nossos pastores de pequenos grupos há dias atrás, dizendo: o que você faria se o medo não lhe impedisse de fazer? Porque o medo paralisa muita gente. E não é que ele não seja saudável dentro de uma medida, porque sem medo algumas pessoas fariam loucura. Então até certo ponto ele até tem um cuidado protetor, mas é numa dose muito pequena. Acima disso ele é paralisante. E a Bíblia diz de que o verdadeiro amor lança fora o medo.
E aquele que teme, não foi ainda nele aperfeiçoado o amor. E ela está falando desse amor, a Bíblia está falando desse amor de Deus, essa convicção de um Papai Celestial que cuida de todos os seus. Por isso eu acredito no cuidado do Senhor pela minha vida e pela tua vida. Se levantam por um caminho, por 7 caminhos fugirão. Toda arma preparada contra você não prosperará. Toda palavra que se levantar contra você, você vai refutar, porque o Senhor é contigo em nome de Jesus. Aleluia. A última só para pregar em cima dessas duas, para ficar bem firmezinha aí, ok? Uma nova criatura não é atingida pelo mal. 1 de João 5,18. Pessoal com medo de escuro, medo disso, medo de sexta-feira 13, gato preto, escada de passar por escada de baixo, vai sair tudo em nome de Jesus. Deixa a ferradura no pé do cavalo, que na porta só faz barulho, cria ferrugem. O que mais? Espada de São Jorge, pode ser que seja bonita para o jardim, mas não resolve nada, em nome de Jesus. Mas me traz um sentimento de segurança, pastor. O pezinho de coelho, nem para ele deu sorte, meu irmão, ficou sem o pé. A única coisa que você precisa é de Jesus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está em pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Vamos por parte? Aqui tem algo importante, que é aquele que é nascido de Deus. Ele morreu para o pecado e para o mundo pelo arrependimento e pelo batismo. Ele nasceu de novo. E é um questionamento interessante entre Jesus e um doutor da lei, em João 3,16. O cara foi cheio de pompa falar com Jesus no escurinho da noite, não queria que ninguém visse ele. E o cara cheio de situação, o cara tinha religião, mas o cara não tinha Deus no coração. E o cara chegou e começou chamando bom mestre, tá, para Jesus. Jesus olhou para a cara dele, o nome dele era Nicodemos. Evangelho de João capítulo 3. E Jesus disse para ele: você precisa nascer de novo. O cara ficou, disse assim: opa, peraí, como pode eu, um cara já velho, entrar de volta no ventre da minha mãe? Já ficou pensando, mamadeira, chorar de madrugada, isso dá um trabalho danado, Senhor. Jesus disse: você precisa nascer do Espírito Santo, ser gerado por obra divina, receber de novo a natureza de Deus que o homem perdeu lá no jardim quando pecou e se desviou do Senhor. E aqui ele está dizendo que é nascido de Deus, que não vive pecando, que não tem prazer em pecar, e quando erra fica triste, sofre, se arrepende, chora na presença de Deus. A esses a promessa é: aquele que nasceu de Deus o protege, Jesus o protege. Já falei da proteção de Deus Pai, já falei da proteção de anjos. João está falando da proteção do Filho. E daí vem essa promessa fabulosa: o mal não pode tocar, o maligno não lhe atinge, o maligno não lhe atinge, o maligno não lhe atinge. Aleluia. E daí está a terceira condição ali então: uma nova criatura não é atingida pelo mal. Condição: ele é nascido de Deus. Ei, um crente em Jesus é um tesouro, guardado em lugar seguro, cuidadosamente vigiado por Deus. O mal, mesmo com o poder que tem, não pode romper a barreira de proteção que guarda esse tesouro, que é você. Cristo protege firmemente esse tesouro, a sua vida. Satanás não pode tocar. É impossível Cristo e Satanás possuírem ao mesmo tempo o mesmo tesouro. Se você está em Cristo Jesus, o maligno não lhe toca. Pastor, mas andaram fazendo umas benzeduras para mim. Te esconde em Jesus. Pastor, amanheci, tinha um frango, uma vela preta na frente da minha casa.
Antigamente mandaria você comer o frango, hoje em dia dá medo, né? Pode estar envenenado alguma coisa, né? Mas bota no saquinho de lixo, em nome de Jesus. Me dá até um arrepio pensar nisso, irmão. Você precisa se converter nessa noite. Pastor, mas no cemitério eu não vou, não. Eu tenho medo de gente viva. Vai ter de gente morta? E de gente viva, Deus está dizendo que cuida de nós ainda, então não precisa ter medo de nada. O maligno não lhe toca. Eu gostaria muito, entendendo o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa noite, de que é uma libertação do Senhor sobre nós, para vivermos o projeto de vida que o Senhor tem para nós. E o projeto de vida é um projeto de paz e livre do medo. E você precisa decidir a maneira que você vai servir Jesus. Uma delas é utilizar toda a sua energia, todas as suas forças, suas boas intenções. A outra é se apoiar no poder de Deus e permitir que o Espírito Santo age sobre as tuas fraquezas. É confiar nas promessas de Deus. É tendo fé se dispor a obedecer. Eu não sei que tamanho de encrenca você está metido, eu não sei o que você precisa enfrentar amanhã. Eu sei que o Senhor estará contigo. O Deus Todo-Poderoso vai te sustentar com mão forte. Amanhã eu tenho que pegar o resultado, pastor. Essa noite eu acho que eu não dorme. O resultado já está pronto. Ou Deus já interveio e não vai dar nada, você está curado em nome de Jesus. Ou alguma coisa que você vai precisar enfrentar e o Senhor vai estar com você em nome de Jesus. Eu acredito na proteção divina. Eu quero te convidar para ficar em pé e nós vamos terminar citando 2 salmos que eu separei aqui. O Salmo 27 primeiro, e depois o Salmo 124, depois nós oramos juntos, com a expectativa que o Espírito Santo falou ao teu coração, te livrando do medo nessa noite. Não sei se é medo do amanhã, alguns, né? A Bíblia manda até ser previdente, organizado, pensar na questão das finanças, mas o cara que vive toda a vida perturbado, se vai ter o que comer amanhã, para pagar amanhã, não está certo não. Precisa descansar um pouquinho em Deus, porque aos seus o Senhor dá o sustento enquanto dorme. O homem tem que ser guerreiro, tem que ir à luta, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que buscar conhecimento, conhecer o seu mercado. Tudo isso é verdade, tudo isso a Bíblia diz. Mas acima de tudo, ele precisa confiar e descansar de que há um Pai celestial que cuida de todas as coisas. Jesus disse que você não consegue acrescentar nem minutos na sua existência pela sua preocupação. E Jesus fez uma proposta dizendo para você 2 coisas bem simplesinhas para não me alongar mais. Olha para os lírios do campo. Será que o cara bam, que da Bíblia era o Salomão, se vestiu como eles? Ao sair, dá uma olhadinha nas flores que a gente tem ali, para ver se você consegue com o melhor pano que você tem. Tem umas meio murchinhas que pode ser que você chegue perto, né? Mas aquela bonita mesmo, que Deus faz ali e se ajeita. Você consegue ficar assim? Não. Ele disse, olha para os pardais, se vende por moedinhas. Todo dia o Pai Celestial alimenta eles. Confia no Senhor, em nome de Jesus. Sossega o teu coração. Seja livre da ansiedade, do pânico. Estou com falta de ar, eu vou morrer. Não vai não. O Senhor tem a conta dos teus dias. Quem morre na véspera é peru. O crente morre na hora certa, hora e data marcada, com o anjo do Senhor esperando ele para fazer a transição e levá-lo às mansões celestiais. Vamos ler, vamos tentar ler juntos, se a gente faz um negócio bonito. Pelo menos a gente tenta, né? Onde é que eu fico para não te atrapalhar? Aqui. 1, 2, 3, muita calma. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem para destruir-me. Eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Calma.
Vamos lá, calma. Vamos aplaudir no final. Tem 2 aí. Vamos começar, maná do Senhor. Uma coisa. Olha o que o Senhor vai fazer no dia da dificuldade, o verso 5. Vamos lá. Pois... Aleluia! Eita, Deus bom. Esse é o Salmo 27, para você ficar com ele. Vamos espiar e comer o 124 agora. E nós vamos fazer assim ali, ó. Presta atenção. Se o Senhor não estiver ao nosso lado, que diga, deixa Israel, que Israel cantava lá. Que diga com ágape, o repita. Ok? Troca Israel por com ágape, abreviatura de comunidade ágape ali. 1, 2, 3. Se o Senhor... Se o Senhor muda a tela, isso. Sim. Sermos dilacerados pelos dentes deles, como um pássaro. Aleluia, aleluia, aleluia.